Graça e paz, queridos, flashback de quinta-feira. E hoje nós vamos continuar o assunto da semana passada, a parte 2 do assunto que o apóstolo Maurinho, nosso querido biólogo, pastor e apóstolo e também carpinteiro e marceneiro, ele trouxe a parte 2. É muito interessante, viu? Olha, verdadeiramente eu fiquei impressionado com a questão da cigarra. É tão profundo o assunto que precisou fazer 2 partes. Então, você chame as pessoas e vamos para lá, ao vivo. Olá, povo bonito e abençoado. No nosso último programa nós falamos sobre as cigarras, a metamorfose da cigarra. Meta do grego, muitas, morfos, forma. Ou seja, o inseto tem muitas formas, né? Ovo, larva, ninfa, casulo, adulto, dependendo do inseto, metamorfose completa ou não. Mas nós falamos da cigarra. E aqui em Barretos e região tem muitas cigarras. Mês de setembro se repete. Começa em setembro, na primavera, termina em outubro, e a verdade é que nós estamos numa época que está cheia de cigarra. Todo quanto é lado a gente ouve o cântico delas. Isso é bonito. E, como eu disse já no programa passado, nós falamos bastante sobre elas. Mas eu quero transferir um raciocínio para a tua vida, baseado no exemplo da cigarra. Eu quero novamente repetir que a vida da cigarra não é fácil. Ao contrário daquela fábula do La Fontaine, que a cigarra cantava e era vagabunda e ficava vagal sem fazer nada, e a formiga trabalhava, e você conhece a história, e a gente tem a impressão que a cigarra é a bandida e a formiga é a mocinha do filme, mas é bem ao contrário. Vida de cigarra é muito difícil. E talvez a tua vida também esteja muito difícil. Notem que algo extraordinário, biologicamente falando, acontece com a cigarra, porque ela fica 14 anos no solo, enterrada, sem luz, sem voar, sem cantar, e tem uma espécie que é 16 anos, são 16 anos. Então, eu imagino que quando ela sai do ovinho, num tronco de uma árvore, depositada pela sua mãe cigarra, e desce para as raízes, ela não imagina, é natureza, ela não imagina que ela vai ficar encarcerada ali 14 ou 16 anos, sem voar, sem filé mignon, porque ela tem que comer raízes duras e ela urina primeiro para amolecer as raízes. Então, olha, eu repito, vida de cigarro é muito difícil. E talvez a tua vida também esteja muito difícil. Se nós estamos comparando que a vida da cigarra está complicada, no escuro, sem luz, sem cântico, sem alegria de voar, talvez a tua vida esteja semelhante. Logicamente, você não é uma cigarra, não é um inseto, você tem muito mais valor que isso. Ao contrário, você foi feito à imagem e semelhança de Deus. Observe que, para fazer os animais, Deus deu uma ordem para a terra fazer animais. Para fazer os peixes e aves e animais aquáticos, Deus deu ordem para as águas povoem. Agora, para você, ele diz: façamos um homem à nossa imagem e semelhança. Esse façamos, eu posso entender que é a Trindade junta façamos. Então você é muito diferente de uma cigarra. Você tem muito mais valor que uma cigarra. Você tem muito mais sentimentos, emoções, corpo, alma e espírito que uma cigarra. Mas nos permita essa comparação. Observe que depois de 14 ou 16 anos, parece que tem um alerta no biorritmo desses insetos, que todos eles começam a emergir pelas raízes, sobem pelos troncos, se fixam no tronco e agora trocam de pele. E você está vendo aqui fases dessa metamorfose. Essa casca que você está vendo aqui é um exoesqueleto, esqueleto quitinoso, externo,
que os insetos têm, mas só a cigarra é que troca essa pele, que é chamado equidise. Agora, de dentro desse animal, o tórax dela se fende e sai um outro inseto que na realidade é o mesmo inseto, é a mesma cigarra, sofreu metamorfose, sofreu transformação. Lá na Terra, ela não precisava de asas, não precisava de cantar. Agora, para reprodução, perpetuação da espécie, ela precisa de asas, de cântico para localizar o sexo oposto. Então, agora sai uma cigarra com asas. Agora, eu imagino, eu estou com a imaginação aqui, pensando se eu fosse uma cigarra. Logicamente, talvez as emoções de cigarra, de insetos, sejam diferentes das nossas, mas eu imagino que depois de longos anos na escuridão, de repente se fende o tórax, abre uma porta e ela sai por essa porta e ela vê a luz, ela vê o céu, ela vê o sol, ela tem asas, ela pode voar, ela pode cantar. Eu imagino que se eu fosse inseto eu ficaria muito feliz de poder voar. Agora notem que em Isaías está escrito assim: os que esperam no Senhor renovam suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Eu repito, sobem com asas como águias. Talvez você que nos assiste nesse programa esteja, pelo menos em algumas fases, na escuridão. Depressão, ansiedade são problemas muito corriqueiros. E muitas pessoas deprimidas se trancam num quarto escuro e fica ali como uma cigarra debaixo da terra, esperando soluções que não vêm. E a depressão é muito grave. Agora, da mesma forma que a cigarra sai por esta porta, quero lembrar que Jesus diz em Apocalipse 3:20: eis que estou à porta e bato. Se você, semelhante à cigarra, abrir a porta, não do tórax, mas da sua vida, e permitir que Jesus entre, Ele vai te dar asas para que você possa voar como águias, não como cigarra, como águias, olho de águia, olha, velocidade de águia, a ousadia de uma águia. Que coisa maravilhosa, um luzeiro que Deus dá. Então é importante que a gente usufrua das promessas do Senhor. Olha, isso é maravilhoso. E imagino que essa cigarra, agora que ela pode cantar, ela pode voar, ela contempla uma luz que ela nunca viu, porque ela ficou presa ali na terra. Talvez tenha pontos de vista, e tem alegrias, e tem amor, e tem paz, e tem domínio próprio, e tem mansidão, e tem frutos do Espírito Santo, que são luzeiros, que eles entram na tua vida quando você entrega sua vida ao Senhor. Então, o escopo desse programa, o objetivo principal desse programa, você que nos assiste, entrega a tua vida ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. E você já viu muitos exemplos dessa minha fala na Bíblia, na escola dominical, tua mãe, teu avô, Salmo 23, lembra dele? O Senhor é meu pastor, nada me faltará, ele me conduz em pastos verdejantes, água de descanso, me refrigera a alma, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum. Parece-nos uma cigarra descobrindo um mundo novo que pode voar, pode cantar, pode ver a luz do dia. Talvez seja uma proposta interessante para a tua vida. Sair desse mesmismo, sair desse quarto fechado, sair dessa depressão. É uma atitude que só você pode tomar. O psiquiatra é importante, o remedinho é importante, o psicólogo é importante, o médico, mas atitude tua pode mudar tua vida. E olha, e Deus espera que você mude, porque Ele quer que você tenha vida em abundância. Se você está duvidando disso, vai em João capítulo 10, versículo 10. Eu vim para que tenham vida, e vida em abundância.
Vida em abundância não é ficar numa depressão, não é ficar triste, não é ficar lamentando. Tristezas tem sim, dias difíceis tem, mas Deus nos deu oportunidades de comer o melhor dessa terra. Vai Isaías 1,19, está escrito exatamente isso. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Isso é maravilhoso. É uma oportunidade que é pegar ou largar. E a proposta desse programa nosso, que já está caminhando para finalmente, é que, semelhante a uma cigarra, você saia de dentro de si, abra os olhos para a vida, em vez de se olhar para a lama que é feia, olhe para as estrelas que são bonitas, tem coisa muito linda. Pare de reclamar, de murmurar, curta a vida, celebre a vida. Quanta gente morreu aí de Covid e você está vivo. Meu Deus, que coisa maravilhosa celebrar a vida. Eu tenho 75 anos de idade e olha, eu gosto de viver cada minuto da minha vida e eu não perco tempo com coisas que não sejam importantes, porque a vida é passageira. Mas 80 anos, eu não vou estar aqui, estou sendo otimista. Então, valorize a vida. A Bíblia diz que é como neblina que passa. Ora existe e ora acaba. Olha, é muito rápido. E acima de tudo, talvez um pouco, aliás, muito diferente da cigarra, Deus nos prometeu, não para a cigarra, para você, a vida eterna. Então, talvez a coisa mais importante que um ser humano inteligente, sábio, possa desejar, querer, é a vida eterna. E vamos relembrar que, se você pegar a essência de Jesus, ele fala sobre a vida eterna. E ele fala para a gente acumular tesouros inesgotáveis lá no céu, onde a traça não ataca, a ferrugem não corrói, ladrão não rouba, e a gente fica tão preocupado aqui com o tênis novo, com a calça de marca, o carro melhor e coisas assim. Isso tudo é passageiro e quero te dar uma notícia real. Na morte, você não vai levar nada disso. Então, viva a vida como uma cigarra que canta, que voa, que valoriza a vida, que tem luz e verde e coisas bonitas para ver e usufruir delas. Então, você deve refletir sobre valores. Eu quero lembrar que isso aí é possível para todos que querem. Se você ir para a Bíblia, está cheio de exemplos disso. Vamos lá para o Salmo 91, que você conhece, nós temos várias vezes repetido aqui. Se você habita no esconderijo do Altíssimo, se você descansa à sombra do Onipotente, nenhum mal te sucederá, nem depressão, e nem trevas, nem escuridão. Aos seus amados, ele dá enquanto dorme, diz o Salmo 127. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não vigiar a cidade, inútil, será a sentinela. Aos seus amados, ele dá enquanto dorme. Então, amados, é importante que você filtre aquilo que é bom nas suas prioridades e você faça um compromisso com Deus. A Bíblia diz assim: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Agrada-te do Senhor e ele satisfará os desejos do teu coração. Alguém, um grande homem, um célebre artista, pode fazer uma promessa semelhante a você? Um grande deputado, um prefeito? Não. É Deus. E quero lembrar que no Salmo, talvez 46, diz assim, que ele é nosso refúgio, é nossa fortaleza, Deus presente nas tribulações. Se tem um problema de incêndio na tua casa, você chama o bombeiro, ele demora 15, 20 minutos para chegar, e chegou rápido. Se tem um problema lá, o vizinho teve um derrame, um AVC, você chama a ambulância, demora às vezes 15, 20 minutos para chegar. Agora, quando fala Deus presente nas tribulações, significa que ele está junto, é bem presente. Ele é refúgio e fortaleza. Não é para todos, é para aqueles que entregam o caminho ao Senhor. Então, a nossa proposta hoje, e já terminando, é que você abra o tórax. Inseto abre pelo tórax,
pelas costas, você pode abrir o peito e deixa Deus entrar. E se você preferir, você sai de dentro de si próprio com uma cigarra, com uma vestidura nova, com asas, como águias. Sobem com asas, como águias. Você não é uma cigarra, você é um ser humano. Você foi feito um pouco menor do que Deus, e de honra e glória Ele te coroou. Não sou eu que estou falando isso, é a palavra de Deus. Então valorize a vida. O diabo quer diminuir você, quer colocar opressão, pensamentos negativos, mas siga o conselho do apóstolo Paulo. Tudo que é bom, que é verdadeiro, que é justo, que é puro, isso está em Filipenses 4:8. Seja isso que ocupe o vosso pensamento. Ou seja, pense bem, não pense bom. Para de ficar refletindo nas coisas do passado. Lembra que tua avó dizia? Não adianta chorar o leite derramado. Já passou, já foi. Lembra que o teu avô dizia? Águas passadas não movem moinho. E o apóstolo Paulo, continuando com ele diz assim: esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu prossigo para o alvo, que é Cristo. Então, viva a vida. Deixa Deus tomar conta. Fica debaixo do guarda-chuva dele. A vida é muito passageira. 3 dias atrás, um paraquedista descendo de paraquedas, deslocou, perdeu o controle, bateu em 2 pessoas, foram para os hospitais, uma morreu. O único homem que morreu de paraquedista. A vida é muito passageira. Então, a vida e a morte caminham muito juntos. E você tem que celebrar a vida. E a vida eterna é algo disponível, não para todos, para aqueles que buscam o Senhor. Quero te abençoar em nome de Jesus e trazer agora meu amado apóstolo Géser, para que enriqueça mais ainda. Ele sempre dá complementos, ele ilustra, ele valoriza mais, ele já entregou sua vida ao Senhor, e a gente tem visto resultados do brilho, do voo de águia que esse grande homem tem dado. Deus te abençoe, até o próximo Flashback, não falte. Graça e paz novamente. Olha, quem assistiu, quem vai assistir, vai perceber essa parte 2, como ele vai aprofundar o assunto da cigarra, e em cima desse assunto ele consegue trazer um estudo perfeito para a área espiritual. Mas quando ele falava do versículo, eis que estou à porta e bato, que ele pôs em Apocalipse 3:20, eu lembrei de um assunto que eu ministrei certa vez sobre a porta. Porque a porta tem 2 lados, né? Ela entra e sai, são 2 lados. Tudo tem 2 lados. História tem 2 lados, moeda tem 2 lados, né? Se a gente pensar na nossa vida, tudo tem 2 lados. Assim como tem céu e inferno, assim como tem luz e trevas, assim como tem sol e lua, sempre tem 2 coisas diferentes que se contrapõem. Então eu quero dizer algo para você. A porta é aquela que a gente abre, e nossa alma é a porta do nosso corpo espiritual. Nós somos corpo, alma e espírito. E espírito é a parte onde o Espírito Santo vem habitar. Mas a alma, ela precisa muitas vezes abrir a porta para que Jesus saia, o Espírito Santo saia do espírito e entre na alma. E venha trazer cura, venha trazer libertação, tirar os traumas, os medos, tudo aquilo que traz tristeza na alma, que traz angústia. E é exatamente isso, através desse assunto, que nós podemos entender que quando Jesus está batendo na porta, podemos usar isso para o evangelismo? Podemos, Jesus está chamando as pessoas. Mas quando ele fala cear contigo, é diferente. Porque ele está falando de alegria, comer é alegria. Então, quando ele está falando de alegria, ele está falando de sair do espírito e entrar na alma, para que a alma, nossa alma, deixe de ficar triste, deixe de angústia, depressão, tantas coisas ruins, tantos traumas, para receber o Espírito Santo dentro da nossa alma. E ele então vai ter festa, vai cear e alegria. E eu queria profetizar para você que chegou o tempo de você mudar de lado, sair de uma porta, abrir a porta da tristeza para que saia a tristeza, e abra a porta para entrar alegria no teu coração. Saia a murmuração e entra a gratidão no teu coração. Por isso eu quero te abençoar com toda a sorte de bênção e declarar sobre você não vale encantamento, mas sobre você está a bênção do Senhor, que não acrescenta dores.
Eu abençoo a vida do Vitor, aqui de Barretos, que tem nos ajudado tanto, a vida do Isaac, que tem feito toda essa parte para que isso vá ao ar, e principalmente do nosso querido Mauri Trevisan, nosso apóstolo querido, que tem se esforçado para fazer esses vídeos. Então recebe essa palavra hoje, em nome de Jesus. E antes de terminar o programa, eu já quero avisar que na próxima quinta-feira nós vamos ter uma live diferente. Nós vamos ter uma live com o apóstolo Mauri e o pastor Léo de Barreto, e eles vão falar sobre o programa 1/10 hora, que vai acontecer dia 15 de novembro, na cidade de Barretos, no Parque do Peão. Esperamos ali mais de 50 mil pessoas para 11 horas de adoração ininterrupta. E eles vão falar nisso na próxima quinta-feira, você não pode perder, em nome de Jesus. Fica na paz, até a próxima quinta.